com a arte. Nós vamos visitar uma exposição da artista brasileira também residente no exterior, Rivane Noitwander, que se encontra aqui no Museu de Arte Moderna Brasileira, dentro do Parque do Ibirapuera. O MAN está oferecendo para gente um tour exclusivo, só para a plataforma Brasileirinhas, que vai ser dado pela Mirella Stellis, que é uma educadora formadora responsável pelo programa Família MAN. Explica pra gente como é que é esse programa Família MAN. Família MAN é um programa voltado para as crianças. Nós oferecemos atividades ao longo de todo o ano para as famílias no sentido mais amplo. A crianças com seus acompanhantes, sendo eles familiares, pais, avós, tios, amigos. E nós temos de janeiro a dezembro atividades para crianças de todas as idades. Quer dizer, então, o museu é um espaço para uma aprendizagem também em família. Também em família. É um momento muito gostoso, porque as crianças, elas tendo vínculo com os familiares, elas se sentem mais à vontade nesse espaço. As interações entre gerações é muito legal também. E o contato com a arte acontece de várias formas, não só com a escola. Claro. E no caso da pessoa que não mora aqui, né, não tem acesso ao MAN, que é maravilhoso, ela pode transpor esse tipo de atividade para o museu perto da casa dela? Com certeza, em espaços públicos, nós aqui temos uma relação muito grande com o parque. Tem o Jardim de Esculturas, que é acervo do museu também, que fica do lado de fora. Então, a gente faz várias atividades aqui dentro e fora do museu. As pessoas que se sintam inspiradas pelas obras vistas por fotos, por livros, vistas não só no MAN, mas em outros espaços, podem pensar em atividades que podem ser feitas em qualquer lugar. Claro. E aqui nessa exposição da Rivane, a gente vai conhecer alguns trabalhos dela, que depois vocês vão poder também se inspirar e brincar um pouquinho em outros espaços sem ter que vir até aqui Claro. ao museu. E essa exposição especificamente tem uma relação super legal com a língua, né? Sim. Então, explica pra gente o que a gente tem aqui. Bom, em primeiro lugar, o título da exposição, dado pelo curador Adriano Pedrosa, é Mal Entendidos. Então, na nossa comunicação, na nossa língua, a gente já pode supor o que será que é mal entendidos. Existem várias formas de mal entendidos. E aqui nessa primeira sala da exposição, a gente chegando aqui no MAN, a gente já vai se surpreender com o título dessa primeira obra, que está na parede. Olhando para ela, a gente vê aí vários quadros, com linhas de diferentes cores, que a gente não sabe identificar muito o que é essa grade aí, toda listada. E quando a gente vê o título, essa obra chama Alfabeto Comestível. E aí que a gente começa a desvendar um pouco dos segredos dessa obra. Quando a gente se aproxima, a gente vê que essas linhas são formadas por condimentos de alimentos. São alimentos em pó. De A a Z, a artista encontrou aí e pegou um alimento condizente à primeira letra dele em relação ao alfabeto. Então, o a gente tem o famoso açafrão, com essa cor forte, amarela, que é um tempero muito usado na culinária. Exato. Aqui no Brasil, inclusive, ela não dá só em português os nomes. O segundo aqui, a letra B, que quer dizer a pimenta preta, mas que está em inglês para poder casar aí com o B, Black pepper. Ah, legal, então, legal. a gente tem essa mistura também, É uma artista brasileira, Rivane. Ela é de Belo Horizonte, mas também morou muito tempo fora. Ela na verdade, ainda fica em Londres, vem para o Brasil, viaja bastante. Então, ela tem um contato com outras culturas também, e isso aparece no trabalho. Exato, é a cara da realidade do brasileiro que mora fora, que está sempre 2 ou 3 línguas o tempo todo, Sim. E isso reflete no trabalho dela. A gente vai ver outros trabalhos que também aparecem a palavra, não só em português, mas no inglês também. Tá. E aí, pensando na abordagem com as crianças, esse trabalho é muito interessante porque ele desperta outros sentidos, além do visual. Então, quando as crianças descobrem que é um alfabeto comestível,
e mesmo os adultos, né? A gente começa a ativar as nossas memórias, né? As memórias do cheiro do alimento, as memórias degustativas, né? Do paladar, como que é o gosto. Então a gente brinca muito com qual é o gosto dessa letra, qual que é o cheiro dessa letra. Que legal. E antes que elas saibam qual é a referência de cada uma, né? Tem essas informações ali na legenda, mas antes da gente saber, a gente faz uma brincadeira envolvendo o olfato, que a gente pegou esses condimentos e colocamos nessas pequenas ampolas. A gente colocou quase todos. Aqui eu trouxe 2 exemplos. E o A, do açafrão, e o E, que é um espinafre em pó. Uau! E aí a gente vai passando para as crianças, e aí a gente fala, né? Que letra será essa? Que memórias que são ativadas, do que parece, que cheiro que tem, e elas vão falando várias coisas. Então a gente pode sentir aqui a letra A. Comida indiana, franguinho da vovó. Pois é. Tem uma letra que elas gostam muito, porque ela chama bastante atenção, que está ali um avermelhado, alaranjado, que é a letra U, que é o U de urucum, que é aquela semente que os índios usavam para pintar, né, e usam em algumas comunidades para pintar o corpo, para fazer os desenhos. E as crianças, a maioria das vezes, elas conhecem, né? Legal. E já brincaram, já teve oportunidade de ter o contato. Então elas ficam todas empolgadas. Não deixa de ser uma atividade super legal para construção e ampliação de vocabulário, né? Porque aí você está indo de A a Z, enfim. Sim. E por falar em letra e alfabeto e tal, a gente tem essa instalação muito bacana. Como é que chama essa instalação? Palavras Cruzadas. Essa é uma outra obra aqui da Rivani, ocupa todo o chão, são várias caixas, né, de madeira, essas caixas construídas especialmente para esse trabalho, com uma geometria aí toda, né, lembra um pouco um labirinto. E aqui a Rivani envolve a participação do público. Em vários trabalhos dessa artista, ela inclui tanto o público do museu quanto o público visitante para participar da obra. E a ideia é que as pessoas possam aqui formar as suas palavras, as suas frases. Já teve até pedido de casamento aqui. Quer casar comigo? Sim. Se a gente chegar aqui pertinho, a gente vai ver alguns nomes de pessoas que passaram por aqui. Vivian, Tânia. Então quer dizer que as pessoas podem tocar na obra? Podem tocar. É uma obra delicada, então as pessoas precisam tocar com uma certa delicadeza, porque se a gente chegar bem pertinho, a gente vai descobrir do que essa obra é feita. A artista, ela usou também alimentos aqui, só que ela usou aqui a própria laranja e o limão. Letra maiúscula e minúscula. Que legal. Ela abriu a laranja no meio, o limão, tirou toda a parte líquida, secou mesmo, desidratou os frutos e deixou só mesmo a casquinha com a letra, né, com a identificação da letra. Então ela é oca, tem que tomar cuidado porque senão ela quebra mesmo. E as pessoas podem mexer, podem formar aqui, ó. Formar uma palavra. Tem uma obra ali no cantinho que leva o nome da exposição, que é justamente Mal Entendidos. E muito interessante esse nome, muito a calhar, né? Porque enquanto a gente está vivendo numa outra cultura, tem sempre um mal entendido, uma coisa que a gente usa como referência a outra língua. É verdade. Então esse mal entendido é qual? Nós temos, a princípio, um copo com um ovo dentro. Com um ovo dentro e além do ovo, água. Né? E aí a gente olha esse ovo e tem alguma coisa diferente com ele, né? Tem. Ele não condiz, assim, a realidade do ovo com o que a gente vê, né? Tem uma parte ali de baixo, onde ele está submerso na água, distorcida, né? Então, na verdade, essa ilusão é o mal entendido. É um mal entendido, né? Então, aqui estamos numa outra sala.
tem uma obra aí espalhada pela sala, em todas as paredes, em 4 paredes, e que é uma obra que não traz o alimento como material em si, como ali a gente viu, né, as laranjas, os limões, os condimentos em pó, mas que ela traz os alimentos nessas listas de supermercado, o alimento escrito, né, o nome deles aí estão presentes. São 395 listas de supermercado que a artista recolheu em Londres, por isso estão todas em inglês, e que estão representadas aí como um grande calendário, como se fosse as diferentes épocas, diferentes estações do ano. O nome da obra é Colheita, então com isso a gente consegue perceber e questionar, né, o que nós consumimos em diferentes momentos, né? Tem alimentos que, dependendo aí da região, a gente tem e pode consumir o ano todo, outros não, né? Como é que o nosso consumo de alimentos está também baseado ou não nessas mudanças climáticas, né? No tempo também da natureza, né? Nos dias de hoje, assim. E essas mesas, elas estão presentes aqui uma outra obra que chama Esculturas Involuntárias, que também envolve a participação de outras pessoas. Lá a gente podia tocar nas laranjas, formar palavras no palavras cruzadas. E aqui a participação do público já aconteceu antes da obra vir para cá, por isso que agora elas estão nessa redoma. A artista foi recolhendo também com a ajuda aí de garçons o que as pessoas deixavam aí de esculturas involuntárias sobre a mesa de restaurante, de bares, né? E olha que interessante. Essas esculturas, elas também estão carregadas de palavras, porque enquanto você está lá num bate-papo, você dobra, você pica, você rasga, assim como a palavra, né, que a gente mastiga, que a gente engole, todos os gestos que a gente faz, né, pode fazer aí com a mão nessas esculturas, também estão presentes aí na nossa fala, na nossa comunicação. Muito bacana. Vocês estão vendo quantos recursos a gente pode ter, assim, às nossas mãos? Literalmente, em casa, no museu. Faça do museu um espaço para uma aprendizagem também da língua portuguesa. Mirella, muito obrigada. Obrigada a você. Exclusivo. Não perca a nossa próxima coluna Encontros. Até logo.